E aí, meu povo, como é que tá vocês? Aqui é Josvaldo Locutor. Estamos direto da capital da Paraíba, João Pessoa, com o nosso canal Vetine Play, o agrocanal que conecta a sua marca. No nosso capítulo de vaquejada, nosso entrevistado é o paraibano Ramígio Pereira, é? Palmeira. Ramígio Palmeira. Paraibano de que cidade, Ramígio? Primeiramente, Ramígio, boa tarde e obrigado pela disponibilidade de nos presentear com uma aula, que você é um cara que tem uma história linda e a gente vai conhecer a partir de agora aqui no Vetine Play. Prazer meu estar por aqui, Josvaldo. Eu sou de Patos, Paraíba, né? Ramígio nasceu em Patos mesmo? Nasci em Patos. Ramígio Palmeira, filho de quem? De João Felipe Palmeira e Maria do Céu Palmeira. Maria do Céu Palmeira. Hoje, Ramígio ainda reside em Patos? Não, eu posso dizer que hoje eu estou residindo aqui entre João Pessoa e Conde. Ah, metropolitana, né? Isso. Ramígio, no nosso capítulo de vaqueira, a gente sempre vai estar trazendo pessoas como você. Eu sou um cara que eu acompanho a vaquejada há algum tempo e eu sou admirador seu porque eu vejo que você é um cara visionário e um cara que tem um leque de vitórias na sua vida. Aí eu queria saber o seguinte, como é que começou, qual foi o primeiro contato de Ramígio com o cavalo de vaquejada? Meu primeiro contato com o cavalo foi através do meu pai, né? Seu pai já corria? Meu pai já corria, tinha pista, criava, gostava de vaquejada. Então, desde do meu nascimento, Já nasceu dentro da já vaquejada. nasci dentro da vaquejada. Mas você lembra, você se recorda ainda qual foi a primeira vez que você entrou numa pista para correr? Aos 5 anos de idade, batendo esteira. Batendo esteira para seu pai? Para meu pai. Foi o primeiro prêmio que eu conquistei, né? Seu pai é vivo ainda hoje? Não. Meu pai morreu, eu ia fazer 10 anos. Você perdeu seu pai, você ia perder 10 anos? Cedo, era. Ramígio é filho único ou eu tenho? Tem um irmão mais novo. Irmão. É isso. Então, assim, Ramígio, paraibano de Patos, filho de um paraibano apaixonado por vaquejada, mas ao mesmo tempo Ramígio ficou um menino prematuro. Isso. Falando-se no linguajar de capricho de vaquejada, ficou prematuro e ao mesmo tempo um menino abençoado, porque com 5 anos você já tem esse contato e tem o primeiro prêmio. Isso. Qual foi esse parque, você lembra? Foi em Patos, no Campestre Clube de Patos. Campestre Clube de Patos. Era uma vaquejada que tinha lá tradicional. Aí com a morte do seu pai, que você tinha apenas 10 anos de idade, como foi a sequência da vida de Ramígio para você chegar até onde você está hoje? Tem um amigo da gente que disse que você é o número 1, né? A gente já até mandar um abraço para ele, para Russo. Você é um cara que é um cara respeitado. Então seu pai passou um legado para você, mas a partir dos seus 10 anos de idade você teve que caminhar praticamente só. Quando a gente fala só é porque quando a gente tem um pai, nós temos uma base, né? Com certeza. Minha mãe manteve o sítio que a gente tinha, os cavalos que ele deixou, e meu tio, irmão do meu pai, sempre ficou tomando de conta. Dava um suporte para vocês. Dava um Como é o nome do seu suporte. tio? Ramês. Tudo é com R, hein? Aí dava o suporte e ao mesmo tempo continuou a gente treinando, brincando e tal. Ou seja, não morreu aquele legado, né, que seu pai Não, deixou. continuamos. Inclusive, quando eu já estava com meus 15 anos, eu cheguei até a ganhar um primeiro lugar montando um cavalo que era o cavalo do meu pai, né? Naquela época não... Qual o nome desse cavalo? Acalanto. Era um filho direto do Elzorreiro. Foi o primeiro quarto de milha que chegou na Paraíba. Eu acredito que na Paraíba. Você acha que... Como era o nome desse cavalo? Acalanto. Acalanto. Era o primeiro cavalo assim que foi conhecido mesmo. Ou foi o porque a primeiro vaquejada chegou a uma fase que nós começamos o era. quarto de milha, né? Foi um dos primeiros da Paraíba, mas eu sei que em Patos foi o primeiro quarto de milha que chegou em Patos. Aí esse cavalo morreu com seus 30 anos lá em casa. Então, amigo, construiu uma história nesse cavalo? Não tanto porque quando eu estava começando a engrenar ganhando, era já o cavalo parando. Já era no fim da carreira do cavalo. Era. Mas aí vieram os outros, né? Foram chegando os outros. Aí você, paraibano, morava em Patos, hoje reside aqui no Conde, teve essa passagem por esse cavalo. Após esse cavalo, qual foi o cavalo que chegou na vida de Ramígio?
vieram outros. Não, mas Passaram, sempre tem um mas cavalo inesquecível. aí veio o alemão, em 97. Esse Janeiro de alemão era direita ou de 97, esquerda? era de direita. Esse era um cavalo que foi comprado lá em Patos mesmo, foi comprado numa feira de gado, No... sem papel, sem Ou seja, genética, sem nada. Foi domado e montado lá. Aí foi comprado por Amigo? Não, não. Quando eu comprei, ele já estava ganhando. Na época eu dei um caminhão seminovo nele, no valor de 18 mil. Então a gente falando em 18 mil é como se hoje fosse 180. Ou mais. Ou mais, né? É um Nós- caminhão quase do ano, um A caminhão com gente- 2 anos de uso. Fala de um capítulo, né, que hoje né, é outro valor, mas naquele tempo era algo, Era. né? Aí você via naquele cavalo um futuro promissor. Era um cavalo de um amigo meu, de Robério, que fazia a corrida lá, vizinha Patos. Robério, eu ainda não tinha feito minhas vaquejadas. Robério me convidou para sair no cavalo, eu tinha meu carro e ele tinha o cavalo. Aí me convidou para sair umas vaquejadas no cavalo dele, representando o parque dele. E eu fui correndo no cavalo, me adaptando e ganhando. E a gente foi a preço e eu dei o caminhão que eu tinha no cavalo. O caminhão que você carregava o cavalo ou era outro caminhão? Não, era o caminhão que O eu caminhão tinha que para você- espaço corrida. Então, peraí, esse capítulo é interessante. Amigo tinha o caminhão e o amigo tinha o cavalo. Isso. Após você sair a alguns eventos, você chegou a um acordo financeiro de você dar o caminhão do cavalo. Isso. Aí, quando esse cavalo chegou a ser seu, qual foi o prêmio inesquecível desse cavalo, do alemão? Quando eu comprei o cavalo, eu comprei ele em janeiro de 97. Dei o caminhão, fiquei com o cavalo. Isso foi uma zoada lá em casa, e meu irmão dizia... Você vai levar o cavalo para Raquel como? Aí meu irmão dizia quando eu ganhasse um carro, compraria outro carro, né? Ele Outro dá caminhão. outro caminhão. Aí minha mãe disse que ganhar que carro, que nunca ganhou carro tal. Mas no decorrer de um ano eu ganhei 3 carros nesse cavalo. Nesse ano, qual era o ano 97? É isso. Nesse ano de 97, qual eram os vaqueiros que eram... Nós hoje estamos em 2026, nós temos, né, vamos dizer aí, eu posso citar aqui 10 nomes que a gente está numa disputa ali e praticamente são os mesmos. Os mesmos. Delvano, Valdo Xavier, Brocoió, Renan, Renato, Celso Júnior, Carlinhos Santos, Verdinho, Gera Guerra, Zé Barreto. Pra gente não esquecer, né? Tem vários vaqueiros, mas naquele tempo, quem era os vaqueiros? Essa época sua de 97, desse alemão, já era a época de Edmilson Valentim? Ou essa época já era uma época à frente de Edmilson Valentim? Eu acho que já era à frente do Edmilson Mas você Valentim. acompanhou disputas com Edmilson Valentim? Chegou a ficar numa disputa com Edmilson Não, Valentim? nunca cheguei não. Naquela época mesmo, os vaqueiros assim da época era TT, era Adélio, Zé Filho, não. Zé Filho, Mação Mação do Rio Grande do Norte? do Rio Grande do Norte, Galego Paulo Pereira, né, Tony Vicente, Zé Caranguejo, Nego Cona, Dedé Tatu? Dedé Tatu, Manel, Aí você se recorda qual foi cabeceiros. os parques que você ganhou esse carro durante esses anos? Esse Meu carro? primeiro carro rachado foi em Macaíba, Parque O Parque São Otaviano José? Pessoa, Otaviano. no Otaviano. 8 dias antes tinha sido o São José. Aí de lá eu não ia nem correr o Otaviano porque era muito concorrido, sempre era muita senha. Mas aí o Zé Santana, não sei se você conhece Zé Santana, Não. era outro vaqueiro da época também, ele disse, meu amigo, quando você tem que ganhar, o prêmio já sai de casa. Então você já está aqui, corra a outra, depois você vai embora. Eu digo, você está certo. Você estava ali vizinho, aqui é vizinho, né? Vizinho, né? Eu tive Mesma o prazer cidade. de conhecer esse ano lá o Otaviano Pessoa, que fizeram uma grande reforma, mas é bem próximo ali de São José. Isso. Aí, pronto, aí foi... Você rachou o carro. Essa corrida rachou. Eu, Galego Paulo Pereira e outro. Me esqueci o outro, era um carro Que igual. carro era, você lembra? Não, geralmente era ou Gol ou Uno. Aí o segundo carro nesse ano foi onde? Aí foi em Monteiro. No José Galvão? Não, no Chutão, dentro da cidade. Esse Parque Chutão é velho já, né? Teve vaqueiro esse dia lá. Diz que é uma estrutura da porra. Aí rachou eu, Dogivan e Verde. Dodge de Campina Grande Sim. e Verde Pai de Verdinho. Verdinho, isso. Rachamos para nós 3. Aí, mas ainda chegava em casa, ainda tinha piada, que não tinha ganhado o carro só. Pois é. Aí depois do segundo carro eu já comprei um F4000 para ir para as corridas.
Aí juntou o dinheiro dos 2 carros, já deu para comprar os 4 Mas mil. só que quando eu ganhei o primeiro carro, com 8 dias eu vim para Serra Negra, ganhei o primeiro só, que era uma moto. E sempre vinha os outros prêmios, né? Uhum. Jucurutu, aí quando eu Jucurutu no ganhei... Rio Grande do Norte? No Rio Grande do Norte. Quando eu ganhei o carro de Monteiro, aí fui e comprei um caminhão. Aí juntei tudo que E tinha nesse comprei o período caminhão. que Ramego trocou o caminhão no carro, aí como era que Ramego fazia para se deslocar até a Roqueira para levar esse cavalo? De início, eu vim para Surubim de carona, com o TT de São Bento Legal. e Ronaldo de Catolé. Passaram em passo, botaram meu cavalo em cima, levaram. Sempre era assim. Tava na passagem, ia para uma Era. Aí um certo dia o cavalo ficou alojado em Campina Grande, na Maria da Luz. Aí os meninos mandavam o caminhão com o meu cavalo e eu botava a representação deles. Ah, Entendeu? Aí passou... era uma troca, né? Era. Agora o cavalo passava a semana sem levar selo, só ia no dia da corrida. Aí ninguém montava? Não, era raro botar. Esse carro era de direita? Era de direita. Era um carro muito bom. Passar a semana todinha sem ninguém montar e você ia lá só para E correr. eu vou dizer outra. Mas ficava nem caminhando, nada, só na baia. Quando... E naquele tempo, na verdade, não existia baia, né? Naquele tempo era um negócio mais rústico. Era. O carro vivia mais como se fosse cavalo. É verdade isso? isso? Não tinha esses todos, essas coisas. Às vezes botava uma lona, dormia solto nos piquetes, nos curral da... Aí Ramiro, em troca desse caminhão, botava a representação, né? Aí eu sei que depois do carro de Monteiro, eu fui, comprei um caminhão, aí fui para Jucurutu. Aí em Jucurutu ficou 4. Eu, TT, Elisiário e Adélio. Elisiário é o pai de Diego, é? É, o pai de Diego. Aí eu sei onde deu 4 rodadas, na quarta só eu botei. Aí já tinha um carro para levar para casa, né? Aí não era um carro não, era dinheiro mais do que uma moto. Era menos do que um carro, era mais do que uma moto. Entre um carro e uma moto. É, porque a moto na época era 3 mil, nesse dia eu ganhei 5. Tá? Aí eu sei que continuei ganhando e tal, quando chegou na penúltima corrida do ano, foi a inauguração do parque Estância Mossuré. Aqui onde hoje é o Jampa. Onde hoje é a Jampa. Aí nesse dia ficou 5. Eu, João Batista, Serginho, pai de Zé Barreto. Sérgio Nunes. Adjails Paiva. Adjails. E Rails Nunes, do Rio Grande do Norte. Rails Nunes lá do Rio Grande do Norte. João Batista correndo no racha pro Ivano. Tinham comprado o carro racha para ele. Aí chamaram para rachar. Aí João disse que não rachava. A gente deu 5 rodadas. Aí quem ganhou? Aí na sexta, perdeu. Na quinta, botou 5 rodadas botando. Na sexta... Todo mundo? Todo mundo. Na sexta, perdeu o João e a Adjails. A Adjails nesse tempo era no Henrique Toro o carro? Não, era não. Não era o tempo do Henrique Toro, não. Era o tempo do Barrão, devia ser. Porque ele falava... Era antes do Barrão ainda. Ainda era, que esse Barrão era... Inclusive, a Adjails vai ser um dos nossos convidados aqui no Vitrine Play, que ele tem uma história muito linda a ser contada. Aí foi, terminou o carro batendo na sua porta. Aí ficou 3. Aí Rails chamou para rachar, e eu já rachava para 5. Então você sempre foi um cara bom de acordo? Sempre. Aí Serginho não quis porque o patrão de Rails parece soltar uma piada com ele. O patrão de Rails Nunes. Sim, aí soltaram uma piada com o Serginho. Aí eu sei que o Serginho não aceitou, aí Serginho desceu, perdeu. Rails desceu, perdeu, aí eu vim e botei. Aí ganhei só. Aí cheguei em casa, troquei F4000 no Volkswagen novo. Aí foi onde eu disse, onde é que tem uma vaquejada agora? Eu disse, só tem em São José dos Campos, Alagoas. Lá em São José dos Campos, né? Não, São Miguel dos Campos. São Miguel dos Campos. Só tem um em São Miguel dos Campos para encerrar o ano. Eu digo, eu vou. Aí fui. Quando cheguei lá, era 5 motos. Aí ficou eu, Celso e mais 3. Cada um, ficou 5, né? Cada um ganhou uma moto. Era uma moto para cada e pronto. Aí ali a gente parou. Aí vendi minha moto a Renato Queiroz. Nesse tempo, nesse ano aí, Celso já era um dos grandes nomes? Já. Qual foi o vaqueiro nessa sua fase aí do cavalo alemão que você enfrentou na disputa assim, que você achava mais difícil de passar por ele, de você ganhar dele, que dava pressão? É verdade que TT era um cara que quando chegava na final ali, ele entrava na mente dos caras? Era. Você chegou a passar por uma situação Não cheguei dessa? a ficar de testa com ele. Mas que ele sempre quando a gente tava assim, eu sempre prestava atenção. Quando ele corria primeiro, ele já vinha no retorno, já estava no pé do concorrente dele. Mandando logo tu marcar o tempo, né? Era, bora, ele já ia dando pressão. Eu já ganhei dele, agora de testa não, sempre ficou... Tava rodando ali, né? Era.
mas ele tinha esse negócio de... Aí depois, qual foi o cavalo que veio antes do alemão? Não, antes do alemão... Foi o cavalo que você já foi o cavalo finalizando a carreira e você iniciando a sua. Foi, mas aí eu comprei uma égua, o tio de Diego Militão, fiz ela, aí vendi, aí foi, depois chegou o alemão. Aí o alemão foi quem deu nome a Ramigel. Então assim, porque se pudesse me dizer que Ramigel hoje é um cara conhecido nacionalmente, você deve isso ao alemão. Isso, porque o alemão foi quem me botou na cabeceira. Você para o Hall da Fama. Entre os bons, na época, eu estava no meio, graças ao alemão. Você, nesse tempo que você corria no alemão, você chegou a pegar alguma disputa assim entre você, Edmilson Valentim, Zé Filho? Porque Zé Filho era o carrasco do racha, ele não rachava. Você chegou a enfrentar alguma disputa desse tipo assim? Não. Tava ali querendo rachar, mas Zé Filho estava no meio, disse que os caras nem iam atrás dele. Porque já sabia que ele não rachava, né? Você não chegou a ficar, não? Nunca. Você acompanhou essa fase? Já fiquei em disputa com o Zé Filho no meio. E a gente fazia o acordo, era 20 vagas, ficou 22, Zé Filho aceitava o acordo. Ele só não aceitava o racha quando ficava de testa com alguém, né? Aí ali eu nunca cheguei a ficar de testa com ele. De testa com o TT também nunca fiquei. Já fiquei entre 3, 4, assim, numa corrida. Nessa, como eu citei, Jucurutu, de 4, numa rodada. Ele tá no meio. Na quinta rodada só botou eu, os 3 perderam, né? Entendi. Mas de testa eu nunca bati. Já bati de testa 2 vezes com o Celso. O Celso Vitória. Foi. Você se recorda onde foi? Me recordo. A primeira foi em Arapiraca. No Paulo Alves? No Paulo Alves. Celso era vaqueiro do Paulo Alves. O Ninhada era vaqueiro do Paulo Alves. O Viela com o braço quebrado era o chefe de curral do Paulo Alves. A torcida de Arapiraca era toda de pro Celso. E você ganhou. Não, nesse dia eu perdi. Você ficou frente a frente com ele. Ficou eu, Celso e Ninhada. Arapiraca em peso. Você lembra qual carro o Celso estava naquele tempo? Me lembro não. Arapiraca balançava. Aí o Ninhada perdeu, ficou eu e o Celso. Aí depois eu vim e perdi e o Celso ganhou. Aí quando foi em 2015, aí ficou eu e o Celso de novo. Aí em Arapiraca também? Pilar. No Arthur Filho. Arthur Filho. Aí esse aí foi onde já chega a minha fase. Foi. Era você na época que você ganhou na Rochão, não foi? Foi. Nesse ano aí eu já estava presente. Você ganhou, eu lembro que nesse tempo você corria para o Menino do Aras Raio, né? Sempre foi uma parceria de vocês ali e foi uma disputa bem acirrada e você ganhou. Que chegaram até a botar um dinheiro na égua lá, vocês não venderam. Exato. Essa égua ainda é viva hoje? Não, a égua chegou a falecer. Como era o nome dela? Mary Skip Dash. Mary Skip Dash. Antes da Mary veio a Miss Pretty, né? A Miss Pretty, você chegou a ganhar algum prêmio inesquecível na Miss Pretty? Ganhei vários carros nela. Quando foi comercializada a Miss Pretty, ela foi vendida, que era da sua célula, foi vendida para quem? O Edson vendeu 50% dela para o Ranieri Mazzilli, de Patos. Mas no caso, quando você correu na Miss Pretty, ela era do Edson do Aras Raio? Era. Ela foi comprada por outro ou já foi comprada correndo? Compramos iniciada ganhando bolão, vamos supor, essa corrida pequena. Onde? No Joel Gonçalves. No caso, ela foi comprada lá direto da fonte. Foi. Quando nós falamos na Miss Pretty, nós estamos falando em uma filha de Dom Diego, é? Exatamente. Para os nossos espectadores que não conhecem, para Diego. poder entender um pouco, né? Que do alemão veio a Miss Pretty. Do alemão, quando o alemão foi vendido, né? Aí eu fiquei sem cavalo. Para aquela fase assim, meio procurando. Conheci o patrão de Jair Paiva, que era cunhado de um amigo meu de Patos. Ainda peguei uma carona num cavalo de esquerda dele, o Negão. O Negão ainda ganhou um carro de esquerda nesse cavalo. De esquerda? Foi. Mas não gostava de esquerda. Aí eu sempre que ia para uma corrida sem cavalo e tal, aí ele me emprestava. Nessa brincadeirinha, ele me emprestou o cavalo, eu ganhei 3 carros nesse cavalo rachado. Que cavalo era esse? Era um tal de Mr. Sheridan. Era a cria do seu irmão Amorim. Irmão Amorim. Aras Passira. Aí em 2001, na Jampa, que também já era Rancho do Pinguim, se eu não me engano. Eu acho que depois da Estância Mussuré passou a ser Rancho do Pinguim. Foi. Aí o Zé de Brito ligou para mim e disse: "Ei, corra o Rancho do Pinguim para mim no cavalo." Eu disse: "Tá bom, eu vou." Quem é Zé de Brito? Era o patrão de Adjair Paiva.
Aí eu vim correr no cavalo para ele, que esses 3 carros que eu ganhei eram emprestados. Ele lhe emprestou o cavalo. Era, chegava Então, Ramigel, além de ser um bom vaqueiro, era um apostador em você mesmo. também. Porque hoje nós temos pouco isso na vaquejada, que o cara próprio aposta em você. Os caras sempre contratam os grandes vaqueiros, né? Na verdade, eu comecei me embancando quando eu estava, vamos dizer, no auge, que foi do período de alemão que me levou ao auge. Me projetou, né? Aí apareceu as propostas. Aí eu sempre deixava bem pagar minha licença, só que eu nunca quis salário, para não ter a obrigação de ir para onde mandarem e no dia que... Você não passar a perder uma essência que você levava. Porque, na verdade, nós estamos falando de um paraibano de Patos que vem de uma família que é amante de vaquejada, mas de uma família bem sucedida, sua família. Com né? certeza. Eu não conheço, mas eu sei um pouco da sua história. Então você foi levando aquele legado, mas quando chegar a oportunidade de você correr para alguém, você diz, eu até corro, mas eu não tenho compromisso de ter o salário para você não passar a ter aquele compromisso. Era isso? Eu corri 2 anos para o Ivan Filho, gente... Mas em qual cavalo no tempo? Tanto corria nos meus como no dele. Na época dos dele, corri no Olho de Prata, que era um lasão da frente aberta. Corri no Pipoca ainda, que ele comprou a Mi Xavier. Eu lembro. Pô. E corria nos meus também. Mas Então, quando eu corria nos dele, os caras iam lá para casa. Ia para lá. E corri também, corri 6 meses para o Jonathan Dantas. A Jonathan de quê? Foi, mas aí não, corri nos meus cavalos. No seu, o Jonathan tá pagando. Era, corri nos meus mesmo. Inclusive, no ano que você ganhou na Filha do Rochão, lá em Pilar, o Jonathan foi um dos caras que veio atrás de comprar égua. Foi uma repercussão muito grande aquele título seu lá. Foi. Deixa os caras do Ara-Raio chegar aí, mas o raio não abria não. Era duro. Eu vou dar até um abraço para ele, a Edson, né? Edson Chico do Raio. Eu lembro aquele ano ali foi inesquecível, mas poucas pessoas sabem, mas a gente vai contando porque caiu na história de Celso, mas Ramigel foi o vaqueiro que projetou para o mundo Signo Forte. Também. Como é que o Signo Forte chegou na vida de Ramigel? O Signo Forte, o Ara-Raio compraram. Primeiro o Ara-Raio, quando chegou em Patos, chegou com uma carrada de cavalo, sem ter Lá em São Paulo. um local para ficar, né? Aí eu tinha meu Aras lá, que tinha sido do meu pai. Aí eles perguntaram se eu vendia, eu disse que vendia. Aí eu dei o preço, dá 1 ano de prazo, ele que tá dado. Aí eu digo, agora só tem um porém, enquanto vocês não pagam, eu vou ficar por aqui. Quando vocês pagarem, eu saio de dentro, tá fechado. Você ficou Aí manobrando. fui vendendo o que eu tinha e tomando de conta, né? Também não peguei uma promissória, não peguei um cheque, não peguei nada. Foi de boca. De boca. Quando completou 1 ano, eles pagaram. Aí, não, fique por aí, fica aí com a gente. Aí, nessa brincadeirinha, ainda passei uns 13, 14 anos lá dentro, né? Aí, eles me deram um cavalo preto, de direita. Eu comecei a correr, fui botando em ordem. Aí, isso era no final do ano, acho que era 2006. Quando foi 2007, ou era 2005 para 2006, eu sei que começou o circuito da NQN no Rio Grande do Norte, e eu fui nesse cavalo, eram 12 Que cavalo era corridas. esse? Chamava Kinstobler. Então, no nosso próximo capítulo aqui do Vitrine Play, do Agro Canal, que conecta a sua marca, a gente vai trazer a história de Ramigel a partir da chegada do Aras Raio, o cara que vendeu o seu Aras e ao mesmo tempo passou a administrar o próprio Aras. Isso. A gente vai dar continuidade nessa fase aí do Aras Raio e Ramigel. Bom, galera, estamos aqui com Ramigel Palmeira, né, um paraibano que tem uma história maravilhosa. É um cara que é bem sucedido da cidade de Patos e ao longo da carreira dele passou na cela de grandes vaqueiros, né, na cela de grandes cavalos, perdão. Ramigel passou pela cela de grandes cavalos que marcaram a história. A gente já falou para vocês que nos acompanham sobre Alemão e a gente vai contar a história dele agora a partir da chegada do Aras Raio na cidade de Patos, onde ele se desfez do próprio Aras, mas passou 1 ano para receber e ficou dentro do Aras, e a partir daqui começou a história de Ramigel e o Aras Raio. Então você que não é inscrito ainda no nosso canal no Vitrine Play, aproveita, se inscreve, espalha para a galera, porque a gente vai continuar a história agora de Ramigel
a partir do Aras Raio. Teve esse cavalo que chegou de São Paulo, mas o cavalo que marcou a história naquela chegada da sua transição de vender o seu Aras para o Aras Raio. Porque uma decisão dessa não foi fácil. O Ramiro era um cara decidido assim, ou o Ramiro gostava de parar e pensar. Você chegou a se arrepender de ter vendido ou não? Não me arrependi de ter vendido, porque minhas coisas, quando eu resolvo, já estou decidido, né? Já tem planejado. Já tenho planejado, isso. Aí vendi, fiquei por lá, quando eu recebi, me entregaram um cavalo, não, fico por aí. Aí fui botar esse cavalo em ordem, uns 4 meses, para sair a primeira corrida. Aí quando comecei a sair, já saí ganhando. Aí acompanhei o circuito da NQE no Rio Grande do Norte. Era o circuito de mais registrado. Eram 12 corridas. Aí já saí, a partir da primeira já fui pontuando. Na 10ª corrida eu já era o primeiro lugar do circuito. No segundo lugar já não tinha condições de me acompanhar. Já não tinha como passar mais. Aí o cavalo chegou na disputa em Mossoró machucado para disputar. Aí doutor Cida e mais 3 veterinários me deram um suporte danado, medicaram tudinho. E eu bati a senha da corrida em outro cavalo, de um amigo meu. O dono pediu até para me disputar. O circuito no cavalo. Pediu para disputar a corrida ainda no cavalo. Depois vinha um circuito, né? Eu sei, eu cheguei a acompanhar essa fase. Aí eu fiquei até assim, porque ia forçar o cavalo na disputa da classificação da corrida. O dono do cavalo que você correu queria que você disputasse no seu cavalo a corrida. A corrida, eu bati em um, mas ele pediu para disputar no dele. E naquele dele. tempo podia disputar em outro cavalo? Podia mudar, né? Era do vaqueiro. Era. Agora eu tenho medo de disputar a corrida nele e ele no campeão dos não campeões, aguentar o campeão dos campeões, no caso, Mas você né? chegou a disputar em qual? Aí fui disputar a corrida nele, rachei o carro e fui disputar o circuito nele, rachei o carro do circuito. Como era o nome desse cavalo? Quincy Tobler. Quincy Tobler. Era uma família, a linhagem dele, qual era a linhagem dele? Era Top to Time? Tobler to Time, isso. Tobler to Time, Você falou aí um nome bem importante que hoje poucas pessoas se atentam a isso, né? Eu quero até mandar um abraço para o Dr. Cid, Dr. Neto. Eu tenho um respeito muito grande por eles. Agora, recentemente, eu precisei de um suporte mais ou menos parecido com esse seu aí. É surreal, assim, a atenção que eles dão com a gente. Com certeza. Então, nós somos criadores de cavalo e até deixar um conselho, né, para quem tem cavalo. Tem que estar sempre pegando um veterinário que tenha um conhecimento bom, fazendo um hemograma, porque às vezes o cavalo está com algum sintoma, mas não é sintoma que seja visível. Exato. Então, assim, você falou aí, doutor Cid, desse suporte todo aí, eu decidi falar isso porque, assim, eu olhei pro meu cavalo, o cavalo, eu digo, rapaz, eu estava querendo fazer uns exames. Aí o doutor Neto foi lá e foi parecido com esse negócio seu aí. Então, se o amigo pudesse deixar um conselho para os nossos seguidores do YouTube, no canal Vitrine Play, para sempre se preocupar mais com o cavalo. Você era um cara preocupado com os seus cavalos? Isso, sempre eu gosto do bem-estar dos animais, né? E você conhecia seu cavalo? Você sabia quando ele estava bem e quando não estava bem? Com certeza, com certeza. Ele estava com problema tipo uma distensão. Aí foi quando já foi diagnosticado em Patos antes de ir para a vaquejada. Só você precisava para disputar o circuito? Exato. Aí mesmo assim levei o cavalo, medicado, cheguei lá, contei a doutor Cid, ele chamou os assistentes dele e deram um suporte danado, fizeram até um dreno na hora lá, tal. Eu achava que o cavalo nem disputava, mas mesmo assim... Nesse ano que você rachou lá, você rachou com quem? Não me lembro. Você rachou para quantos, lembra? Para 4. Para 4. Foi. Aí após esse cavalo, você chega ao Signo Forte? Aí eram 2 cunhados, né? Esse cavalo era do Chico do Raio e o Signo Forte era do Edson. Né? O Signo Forte chegou ao Potrinho também aí. Chegou, é isso. Aí o Zé Miúdo, quem deu o pontapé inicial, ele já estava saindo e tal. Aí os meninos de Paulista, quem estava com eles lá, montando, era Damás, Zezinho. Aí eu sei que o Edson trouxe para Patos o cavalo, aí me entregou. Aí eu comecei a sair umas corridas menores por aí. Ele era um cavalo bom de manejo? Era.
Quando nós falamos de signo forte, é um cavalo que marcou uma época no Parque Milani, Com né? certeza. Eu acho que o auge da carreira de Santo Severino, quando eu acompanhei, que ele montou nele, foi fora de série. Exato, foi em 2008, né? Ele me 2008 comprou em foi. 2007, já no final de 2007. E eu não corri 6 meses nesse cavalo. Não corri 6 meses. As poucas corridas que eu saí, já saí Mas qual ganhando. foi a corrida que marcou a sua passagem na Sela de Signo Forte? No Signo Forte eu corri pouco. Eu peguei ele, saí umas corridas menores, só para ir me adaptando. Corri uma corrida em Monteiro, rachei lá o primeiro. Aí, com poucas corridas, os dois donos disseram que ia parar de vaquejada. Que iam sair do ramo. Ia dar uma parada, ganhando. Ganhando O ia do parar. preto, o do cavalo preto, Já tinha chegou lá no final de semana, bora, vamos para uma corrida. Aí eu nem queria ir, fui para Campo Grande. Cheguei lá, rachei o primeiro, no preto já. no preto. Já tinha se reparado dessa lesão, era? Já. Aí cheguei lá, rachei o primeiro. Quando chegou em casa, aí o Signo Forte chegou. Aí eu não saí uns 4 meses, ganhando, todos os dois ganhando, aí do nada eu vou dar uma parada. Na parada, vou. Aí tá bom, aí parou. Aí o Fábio Filmagem ligou para mim que o Napoleão Viana estava atrás de uma pessoa para representar as corridas que ia começar, que era Maria da Luz, Milani, Acauã. No final do ano. Era né? aquelas corridas melhor. Se eu não sabia. Eu digo, rapaz, eu tô parado. Tô parado, os meninos deram uma parada aqui, se der certo eu vou. Aí o Napoleão me ligou, disse que dava certo, só que tava sem cavalo, os cavalos dele estavam para uma rodada do Pará. Eu digo, eu vou arrumar um aqui. Aí fui pedir o Signo Forte Você emprestado. pediu ele era de Edson ou Era dele do do Edson. Edson? Você disse, me empresta o cavalo para eu correr. Eu digo, já que você quer vender o cavalo e tá parando, me empresta aí para sair essas corridas melhor aqui, que é mais fácil de aparecer um comprador. Aí ele foi e me emprestou. Aí nesse ano, houve a corrida do Porto Futuro, na Maria da Luz, e com 8 dias, a corrida tradicional da Maria da Luz, né? Porque nesse ano, o Maria fez 2 eventos. Foi o Porto Foi. Futuro e a 8 dias a vaquejada, que era tradicional. Exato, tudo no mesmo parque. Aí você foi nele. Aí eu fui nele, já correndo pro Napoleão. Aí corri o Porto Futuro. No caso, esse ano ele era Porto Futuro? Era. Aí entrei. Aí passei a semana lá, corri a outra, entrei. Aí de lá fui pro Acauã. Aí entrei numa vaga. Aí quando chegou no Milani, eu perdi. Aí perdeu na classificação? Foi, na Chegou a bater. classificação. Aí Zé vai e manda me chamar no caminhão dele. Quando chegou lá, perguntou se o cavalo era para negócio, eu disse que era, o dono queria vender e tal. Aí ele foi, mandou ligar e comprou o cavalo, nesse dia mesmo. Nesse tempo, você lembra quanto foi o Signo Forte? Na época, foi em 2007, foi 150 mil. Tá falando nas cifras de hoje, é como se fosse 1,5 milhão. Eu acredito que por aí. Pelo Signo valor. Forte, quando foi vendido para o Milani, quem deu continuidade a ele já foi Santo Severino? Ou foi Genildo Filho? Como é que foi? Você lembra? Na Você época recorda? que Zé comprou, Zé quem comprou. estava lá foi Genildo. Era Genildo, Genildo. não era? Que eu lembro que Genildo correu um tempo nele, não foi? Aí eu acho que na virada do ano, 2008, Veio quem foi passando. campeão nele, eu acho que foi Sandro. No outro ano, Ele passou pouco tempo também na cela de Genildo, já foi direto passando. pra Sandro. Que naquele tempo era Sandro e Caé, não era? Era. Eu ainda acompanhei. Foi no início da minha chegada. Você, amigo, concorda que tem cavalos que ele tem o dom para levar o cara para o primeiro lugar? Concordo. Eu tenho esse pensamento que tem cavalos que se você vê ele batido no vaquejada, você pode observar que ele vai estar lá no meio dos classificados. E tem cavalo que quando não bate... O alemão, Ele era assim. eu já montei muito cavalo bom, agora para montar num feito ele eu acho difícil. Então o melhor cavalo que Ramiro montou foi o alemão? Eu acredito, eu posso dizer que sim, porque assim, hoje os cavalos de hoje você corre 4, 5 boi, eles já estão embrabecendo, querendo botar em você. E ele era... O alemão era o contrário. Cada boi que você ia correndo, ele ia ficando mais manso e abrindo mais. Mais manso e abrindo mais. Aí foi onde me levou a muitos primeiros lugares. Você chegar lá o que é mais cobiçado, né? Que é o primeiro lugar. Com Nesse certeza. tempo de Signo Forte que Ramiro vendeu para o Milani, aí o cavalo fica lá, Ramiro volta para casa, aí Ramiro
Quando eu chego continua em naquele. casa, aí os dois vieram receber o cheque do cavalo, da compra, aí olha pra mim e diz, como é que faz pra gente voltar a correr de novo? Oxi. Então, eles eram, Foi. uma hora queria vender, outra hora queria correr. Pois é. Aí eu digo, não, a gente continua. Aí só tinha o preto. Aí terminei o resto do ano correndo no preto e tal. Aí quando foi no outro ano, o Edson foi e disse, eu quero comprar um animal. Ou eu vou comprar ou vou parar. Aí foi aonde apareceu A Miss Preta. a Miss Preta. A gente tava numa corrida. Aí ele disse, ou eu compro um animal hoje ou eu paro. Agora só quero um garanhão ou uma égua égua. cabeceira. É. Aí pronto, aí nessa corrida eu comecei a procurar. Aí meu amigo Tony Zanoi, Então já não é que é pai de Diego, né? ele tinha trabalhado lá no Joel Gonçalves, com o Luciano, né? Aí me informou essa égua. Amigo, uma égua nova, assim, assado, que eu montava, tava saindo as corridas, uma égua muito promissora. Aí eu procurei o Luciano, ele disse, a égua tá lá em casa, se quiser ir a gente vai olhar. O Edson mora em São Paulo, estava nessa corrida também. E essa corrida que você estava era onde? Era na Maria da Luz. Maria da Luz. Já era um ano depois já. Um ano já depois Da venda. do Signo Forte. Era. Aí o Edson foi lá olhar a água com você? Aí a gente foi lá. E quando chegou lá, a água tava até selada, que o menino tava campeando, olhando a tropa nela, né? Mas só aquela com pelo queimado, animal solto, tava solto no lote. Aí na época ele pediu 100 mil. Que isso falando em hoje era 1 milhão. Deve ser por aí também, né? Eu faço essa conta assim. A época vai passando e o capítulo, né? Cada ano é um capítulo. Ela foi vendida, acho que por 800 mil já com 20 e poucos anos, né? Era isso mesmo. Aí comprou lá, mas comprou, você chegou a montar nela? Qual o preço da égua? 100 mil. Como é que vocês querem pagar? O West disse 20 parcelas de 5. Aí tá bom, eu digo, vamos testar, né? Ele disse, não pode testar, a égua tá parada, tá fora de forma. Eu digo, e como é que vai dar 100 mil numa égua fora de forma? Aí ele disse, não, vocês não querem pagar em 20 parcelas de 5? Ele disse, eu vou fazer um negócio com você. Se daqui a 10 meses você disser que a égua não lhe serve, você manda a égua de volta, que eu devolvo o seu dinheiro. Aí eu digo, tá bom, mas deixa eu tirar uns banhos nela, só para sentir. Ir lá e voltar e Nem pontar. E ela já estava selada, né? Já estava selada. Aí ele mandou cortar a pista, que a pista estava cheia de mato. Aí a gente tirou uns boi e tal. Eu digo, não, vou levar a égua. Aí comprou. Mas você, nesse mesmo dia você trouxe ela? Não, a gente andava de carro depois pequeno. mandou um caminhão e buscar. Terminou a corrida da Maria da Luz e na terça-feira eu mandei buscar. Aí você ficou com o cavalo, o cavalo preto, e ela... Era. Algo novo. Aí como é que começou Montei o reinado da Miss Preta? Porque você montei reinou. 15 dias nela, aí fui para uma corrida regional lá perto de Patos. Aí quando ficou os 20, eu tava no meio com as 2 senhas e tinha uma moto extra, eu tava no meio da moto extra com as 2 senhas também. Só que a gente ajeitou e parou, que já era 8 horas da noite da segunda-feira. Nós já fora da... Aí já paramos. Aí montei mais 15 dias, vim pro cowboy. Aí tirei uma moto. Não sei se era um carro e 9 motos. Eu sei que nesse O cowboy nesse tempo já era de Doquinha? Já. Não. Ainda era de Carlito. Era de Carlito, eu acho. Nessa era de Carlito. Aí tirei uma moto. Aí com mais 15 dias para frente, aí tinha uma corrida no Clube do Vaqueiro que João Danta estava fazendo com 300 mil. Aí o S, vá para lá. Eu digo, mas não vai ninguém, só eu. Não, mas vá, a última corrida do ano vai dar certo. Aí eu fui e tirei uma vaga nela. Aí quando virou o ano, aí embalou. Mas qual foi a vaqueada que marcou a história de Ramiro na Miss Preta? Teve várias. Em Não, 2000. mas tem uma que é inesquecível. É porque assim... Igual você fala que você montou em alemão e foi o melhor cavalo que você montou, cada cavalo tem uma história. Tem, não. Então, ela teve a Miss várias... Preta, quando foi comercializada ela para o Ranieri Mazzilli, não foi por acaso, porque você vinha... Mas teve uma vaquejada ali que encheu os olhos de alguém. E o seu também, que o cara que monta sabe, né? Eu peguei ela iniciando, né? Eu botei 69 pontos nela, né? Na BQM. Na época, é porque hoje... Você chegou a correr a NQM também nela e tal? Você focava nesses... Era.
Porque até então os criadores não tinham essa Esse foco, né? tendência de pontuar as éguas para que as éguas se tornarem grandes produtoras, né? Porque E hoje é bom de pontuar. É. Naquela época era menos corrida, bem menos, né? aí você chegou a colocar 69 pontos. 69. Das fêmeas, ela era a mais pontuada dos filhos do Dom Ela, Diego. ela é filha do Dom Diego com quem? A Você se Peseta, recorda? acho que é A Peseta. Acho que é a Peseta. É a Peseta. Ela hoje é viva ainda? É. É de quem hoje? Ela é da Bahia. Tá pra Bahia. É de Raniero Mazila, ela foi comercializada para Pra Jason. Geisel Gomes, não foi? É. Eu até achava que ela era de Geisel depois ainda, mandou. venderam. Eu não sei se ele tem 50%, mas ele andou vendendo. Aí em 2000 e acho que foi 2009. 2009 eu fiz uma campanha boa nela. Tipo, rachei um carro com Santo Severino em Mossoró, eu com 2 senhas, aí saindo com um ano no Signo Forte. Aí Santo já no Signo Forte. Foi, eu acho que era. Foi no Pocinho Park Center? Foi, antes do Signo Forte morrer. Aí vim para Currais Novos. Parque Silva Bezerra de Melo. Ficou 5. Estavam atrás de rachar, eu tinha 3 senhas. Dos 5 você tinha 3. 3 senhas. Aí você rachou? Não, aí Clóvis não quis, eu acho que era para Cangaia. Correndo para ele, Sidney Batista. Aí eu fui perder com uma. Mas a égua cansou também, que era É as 3 senhas, eram as 3 nela? Era, 3 nela. Já ia com mais de 500 boi. Aí Depois vim pra Cowboy, tirei o primeiro só. Ficou eu, o Serginho e a de Jair Paiva. A de Jair tem que cavalo, você se recorda? Quem? A de Jair em qual Eu acho que era cavalo? no Rio Touro. E Serginho em quem? No malhado dele, no Lazão de Canhota. Aí dos 3 eu botei, eles perderam nessa rodada. Me Xavier batendo pra mim. Então esse Quem ano. foi o melhor esteireiro que teve ao lado de Ramigo nesse tempo todo? Logo no início, eu gostava de correr muito com o finado Zé Vanício. Para mim era uma esteira experiente, me orientou muita coisa, sabe? Corria conversando. E assim, a corrida de boi, a vaquejada, ela é um conjunto, né? Entrosamento, o cara já sabe onde é que o cara vai entregar, que naquele tempo não tinha protetor, mas já sabia onde é que o cara ia entregar o rabo do boi. Não, e naquela época mesmo, Zé olhava pro boi. Eu acompanhei pouco a carreira de Zé Bonismo, mas eu ainda acompanhei no finalzinho, ele era diferenciado. Ele olhava, ó amigo, o boi é forte, o boi tá com a orelha muito firmada, pega. Ele via os detalhes. Ele via os detalhes. Nisso, quando o boi saía do brete, na carreira... Ele ia conversando. Aí dizia, não, o boi tá de boca aberta, o boi tá morto, cuidado para não queimar. Entendeu? Então ele era um orientador. Com certeza. Então, assim, se o amigo pudesse voltar ao tempo de um capítulo de vaquejada, você voltaria para correr com o Zé Vanismo. Com certeza. Naquela época, né? Porque também tem muita gente que é daquela época e não é evolui, né? Estamos falando de uma época, justamente de uma época que marcou a sua história, né? Marcou a sua história. Na opinião de Ramigo, que Ramigo correu, que viu bater esteira para você citou o nome do Zé Vanísio, quais foram os 3 melhores esteireiros que você já viu correr em todos os tempos? Agora pode falar do tempo de alemão, no tempo de alemão que batia para você, até chegar onde a gente está agora em 2026. Quais foram os 3 melhores esteireiros que você diz assim, esse cara é diferenciado? Porque hoje nós temos aí, eu mesmo acompanho, eu vejo os serviços de Bruno Silva Fai, Verdinho, Alex, Carlinhos Santos, é fora de série, né? Não é. Então, assim, naquele tempo, quem era os borrachinhas mesmo, quando bate esteira, quem era os caras que era cobiçado, sabia atrás mesmo para bater? Eu acho que Zé Vanísio naquela época, em primeiro lugar, número 1. né? Número 1 era Zé Vanísio. Aí os outros, de fora mesmo eu só corria com o Zé, que era que eu tinha intimidade. Aí se você chegasse numa vaquejada, Zé Vanísio não tivesse, quem era que você chamava? Aí às vezes eu já ia com alguém de casa. E se você não levasse ninguém de casa, quem era que você chamava? Não, aí naquela época tinha um menino que corria comigo, né? Que ele ia de casa assim, mas também já no final Antônio Neto já bateu muito esteira para mim, você. sabe? Antônio Neto, Paulinho Tatu também. Você chegou a correr com o Irã? Já. Chegou a correr com o Irã? Já.
Nessa Eu- corrida eu tirei o primeiro, que o dono do cavalo, o Chico do Raio, me levou, bora, me levou. Era uma corrida, Aí São Miguel dos Campos? não, era em São Miguel não, essa era no Rio Grande do Norte, que eu rachei mais, acho que era mais Manuel do Tatu. Irã quem bateu pra mim, aí eu bateu um pouco assim, a bola era muito forte. Aí Irã não bateu nenhuma senha, foi embora. Aí Zé Vanessa chegou depois, eu já tinha corrido. Aí eu, botou na ele. disputa, peguei Zé Vanessa para bater. Nesse dia eu corri com o Irã. Naquele tempo era igual hoje, os esteleiros tinham uma comissão no valor da premiação? Ou corria muito pela amizade? Não, sempre Sempre houve, teve um sempre pagamento. teve. Agora, teve uma época que eu corri com o Zé Vanessa, corri com o Suerivan também. Suerivan foi morar lá em Patos, né? E Zé Vanessa teve uma época que a gente foi trabalhar para o Ranieri Mazilo. Zé Vanessa corria no carro dele e eu corria no meu, que era o alemão, e Zé corria no dele também, né? Aí a gente corria junto, a gente fazia o seguinte, do meu prêmio, ele tinha 30% da porcentagem de esteira, né? Tipo, se sobrasse R$ 1.000 para mim, 10% dava 100, né? Para ele, aí ele tinha 30% do Você meu, dava, tinha você 300. dava 300. E vice-versa, que a gente Se corria ele um tirasse batendo também, pro outro. você... Amigo gostava de bater esteira? Quando eu falo gostava, dá para entender que amigo não corre mais hoje, mas amigo hoje é um cara que corre na categoria Master. Inclusive, essa semana agora estava na disputa final ali, ficou frente a frente com o Diego Militão, não foi? Ficou você, Diego e quem era aquela Ficamos hora? 5. Ficou em 5, não foi? Foi. Naquela Aí rodada ali. a gente vem correndo o Estrela do Brejo, o Estrela Equivita. A gente formou uma equipe, eu e Diego, né? Aí Você e a eu equipe bato pra são... ele bate pra mim, Eu vi lá né? vocês, um batendo pro outro. Na jampa ficou nós três. Rachou pra 3. Eu com 2 e ele com Ele uma. com... Era eu batendo pra ele batendo Aí pra lá mim. tava nos 5, você tava com um no meio dos 5 também. Era. Aí 2, 5, Botou 3, Diego. eu perdi. Aí você batendo para Diego, Diego ganhou. Diego pra mim. Aí Diego ganhou. Ele ainda queria rachar. Eu digo, não, vamos atrás das pontas. Diego Militão, inclusive vai ser um dos nossos próximos entrevistados aqui no Vitrine Play, né? Então, na opinião de Ramigel, Zé Vanísio é o número 1 da esteira. Pra mim E sempre de foi. todos os tempos, correndo boi, vaqueiro de puxar, quem é o vaqueiro número 1 na opinião de Ramigel? Celso Vitória. A gente vai continuar e você vai conhecer aqui no Vitrine Play. Bem, meu povo, vocês estão acompanhando aí nosso Vitrine Play. Trazemos aqui o paraibano número 1. Né? Número 1 não é por acaso. Vocês estão conhecendo a história dele aqui. Amiga Palmeira, né? Já jogou as cartas na mesa aqui, falou que em todos os tempos que bateu esteira para ele, o número 1 é Zé Vanísio. Batendo esteira. O Agrocanal que conecta você à vaquejada, nós traz capítulos de vaquejada para contar o que você talvez não saiba. Eu aqui estou recebendo uma aula de graça, né? Porque eu nunca tinha visto falar num cavalo alemão. A Miss Prita eu acompanhei. Então, se você não é inscrito no nosso canal ainda, aproveita e se inscreve, divulga para a galera, para poder você ter o prazer de conhecer toda a história da vaquejada. E principalmente a história do paraibano Ramigel, que na opinião dele, o melhor vaqueiro de todos os tempos, o número 1 do Brasil é quem, Ramigel? Celso Vitória. Para mim é o vaqueiro mais completo que tem. Ora, por quê? Porque Celso é da minha idade, né? Mas Celso desde novo que corre também e eu sempre acompanhando Celso correr. Ele ganhava dos dois lados. E quando eu falo mais completo, porque Celso, ele é muito técnico também. Ele sabe soltar um cavalo, ele sabe pilotar, ele solta o cavalo, ele ajuda o cavalo e ele só explora o cavalo quando precisa. Não é todo boi que ele bota e amansa, né? Ele sabe poupar o cavalo para render na disputa. Eu acompanhei várias conversas assim, como esse bate-papo aqui que a gente está contando esse capítulo de vaquejada, que os caras falavam assim, quando for falar em vaqueiro, deixa Celso fora. Celso é um cara fora da curva. Com certeza. É tanto que agora Renan colocou o Nilo na liderança do Circuito Nacional BID e o cavalo saiu da cela de Renan e o vaqueiro escolhido para assumir a cela do Nilo foi Celso Vitória. Então, Ramigel hoje já está correndo na categoria Master, mas Celso continua lá na categoria profissional. Não é isso? Assim,
Hoje eu estive na casa de João Batista, nós estivemos falando com ele, Walter Xavier, e também com o Antônio Vicente, já tivemos alguns entrevistados aqui, Manuel Delene, Brocoió, e eles falam, e você também deve concordar comigo, que o vaqueiro da nova geração hoje, que os caras veem fora da curva, é Delvano Almeida. Você concorda? Concordo, Da nova geração. concordo. Até mesmo porque contra título não há argumento, né? Ele vem conquistando. Então, assim, é um cara que chegou e foi marcando uma história. Foi colecionando títulos, né? E, assim, eu vi uma cena lá em Garanhuns, no Parque Acauã, no ano que Delvano foi campeão no Rei Big Dog lá, que foi bonito de se ver a humildade de Celso entrar dentro da pista para aplaudir ele. Fez questão de pegar o microfone e dizer, olha, aqui tem que respeitar esse cara, que esse cara aqui é o nome novo da vaquejada, é esse aqui. Então aquilo ali me chamou a atenção de você ter um reinado, porque ele é um cara que é um cara admirável, porque é um cara que todo mundo diz, quando for falar no vaqueiro, deixa ele fora. E ele chegar ali e ver aquele cara, ele viu nele que ele era um cara que ia chegar onde ele está hoje, que é tricampeão brasileiro. Então, nessa nova geração de vaqueiro, vamos deixar Celso fora, fazer igual a conversa na mesa. Na opinião de Ramiro, quem são os 3 melhores vaqueiros do Brasil? Eita, é difícil tirar 3 hoje, Então, botar né? 5? Pode ser 5? Pode. Mas Agora deixa Celso fora. Celso é um vaqueiro fora. Vamos dizer que Celso está correndo mais agonismo. E vamos eu botar vou falar em outros. 5. Com Celso. Não. Não, fora Celso. Eu vou deixar Celso de fora. Eu vou falar em 5 vaqueiros ganhadores, né? 5 vaqueiros que vamos dizer. Você hoje é um cara bem sucedido, né? Você é um cara, sempre foi um cara bem sucedido, mas hoje é um cara bem sucedido. Se você decidisse parar de correr boi e você fosse montar uma equipe, e você colocaria esses vaqueiros para correr para você. Então eu quero que você jogue aqui na nossa mesa aqui do Vitrine Play, quem seria os contratados de Ramiro. Eita. Delvane, Gera Guerra. Rapaz, tem muitos. Verdinho, Zé Barreto, Completou os Júnior. 5. Já completou os 5. Mas... Na verdade, Renan, hoje Renato. essa geração nova tem uma geração muito boa, né não? Nós somos, eu costumo dizer que nós somos privilegiados. Eu digo que eu sou privilegiado porque eu sou um cara que eu sou observador. Aí eu fiquei observando ali no Boi Nelore, eu não cheguei a chamar quase um profissional na classificação. Chamei 2, 3 rodízios. E quando rodou, caiu as bolas do profissional na minha mão. Que disputa, meu amigo. Que a nova geração de vaqueiro é surreal. Eu não sei se no tempo lá atrás, que amigo hoje tem quantos anos? 51, 51, não sei se 52 lá, agora. Não sei se lá no tempo lá atrás se tinha essa disputa tão acirrada como, né? Porque com essa chegada das bet, com a chegada desses influenciadores como o Safadão, o Xanda Avião, que lá atrás era Napoleão, era Jonta, era Ivando Filho. Com essa chegada agora, a vaquejada deu uma movimentada, deu uma virada. Ela deu uma virada de chave. Então, assim, nós vemos hoje num BID desse uma pré-disputa no sábado para a gente saber quem são os finalistas no domingo. Mas o Ivandro já chegou a fazer isso também. O Ivandro já chegou a fazer isso. Já. Isso eu acho surreal. Porque, assim, lá no Boi Nelore eu até fiz que Deus me usa, né? Quando eu fui ali para chamar, eu chamei a pré-disputa e na hora que foi para a grande final dos 10, caiu na minha mão também. Só que, na grande final dos 10, eu fui ali e eu disse, rapaz, deveria colocar qualquer outro agora para chamar, porque, na minha opinião, naquela hora ali, o cara que tem que brilhar é prefeito lá embaixo. Você concorda? Concordo. Que pode botar. Eu já chamei ele na pista, chamo, agora o prefeito é um nome a ser respeitado. Aí eu saí assim, ó, caminhando, e eu costumo falar com Deus em silêncio. E eu fui passando assim, o retorno estava vazio, só tinha 10. Eu subi a escada assim, aí eu disse, eu já sei o que eu vou fazer. O prefeito terminou de apresentar tudo, eu digo, eu vou chamar os 10 finalistas para apresentar para vocês do Brasil todo e qual cavalo está montando e qual é o estado que ele representa. Você entendeu? Agora, se a gente fosse chamar 60, 70, não ia. Então, naquela hora ali, eu pensei assim, o quanto ficou importante a vaquejada com essa Eu não sei se você já viu no Pernambucano também, que ele chamava o... Não, chamava por estado, né? Ou tinha pré-disputa, né?
Não, Não, pra chamava disputa os não. Quando finalistas. tava ali, chamava Não, os já. finalistas, ao desfile ali na Eu pista, acho, né? eu acho que a vaquejada, ela tem que ter mais isso. Eu estava conversando com o Demetrio, que é o diretor do circuito Estela Equivita, e nós estávamos lá no Caminhão do Pinguim, e Maioto Vale estava lá também, e a gente comentando. O principal da vaquejada é o cavalo. Mas não existe um vaqueiro sem cavalo, nem um cavalo sem vaqueiro. Com certeza. Então, tem hora, meu amigo, que tá, o cara chama, vem amigo, nem que amigo vai correr só, hein? Então, assim, tem que dar o glamour para quem merece ser vangloriado. Então, aquela vaquejada ali do Boi Nelore esse ano, assim, ela ficou na minha memória, assim, entendeu? Porque o Brasil tem que entender quem é que está disputando ali. Tem hora que chega um negócio ali, o cara não sabe nem quem é que tá. Tem muita gente que não sabe nem o que é vaquejada, às vezes vai assistir só por conta do nome do cavalo que vai correr. Desse jeito. Eu levei ontem para a disputa lá do Vicente Pontes, eu fui agraciado em conhecer um cara lá em Guarabira, que Deus coloca pessoas na nossa vida, né? Através de Lucas Cavalcante e Diogo, eu conheci Cássio, que é emplacamentos. Através de Cássio, eu conheci Túlio, que é um policial militar, mas ele é apaixonado por fazer vídeo. E eu estava precisando fazer entrevista com Ailson Miguel, no Rio Grande do Norte. Aí ele disse, eu vou com você. Aí ele foi fazer comigo lá. E aí a gente foi conversando no caminho, aí quando a gente voltou, que chegou em Guarabira, aí ele disse, quando for amanhã de manhã, na hora que você for sair do hotel para ir trabalhar, eu vou fazer um documentário com você, saindo do hotel até na hora de terminar o momento lá no Parque Vicente Pontes. E quando ele chegou lá e ele começou a filmar, e toda hora que acontecia alguma coisa, eu explicava para o povo. Você escutou? Eu estava explicando para o povo que não entende o que é vaquejada. Aí chegou uma hora que eu disse, mas peraí, segura o BG aí, ó. Eu acho que vocês não estão entendendo, porque assim, eu estou fazendo uma coisa que não faço normalmente. Mas eu acho que deveria ser feito. Inclusive, eu já até, às vezes no microfone, o juiz diz, explique para o povo, explique para quem está em casa, para quem está aqui, por que o boi foi zero. Porque passou um boi para alternativa, né? Você concorda com isso? Com certeza. Então, assim, eu sou um cara visionário, assim, eu fico vendo assim, aquela cara chegou num ponto que ela deveria ser mais, principalmente o cavalo. Você concorda com isso? Concordo. Pronto. Você viu a repercussão que deu da expectativa para saber quem era que ia montar no Nilo? No Nilo, foi. Por quê? Porque nós estamos falando de um cavalo cobiçado, né? Então, assim, eu fiquei só observando. Antes da mídia soltar, eu já sabia que era Celso. Porque meu cavalo está lá na Engara e Celso chegou lá para montar no Nilo. Quando ele chegou lá, o tratador mandou uma foto para mim, olha quem está aqui. Eu já sabia. Então, assim, ele não foi escolhido por acaso, né, velho? Não. Um cara com 51 anos, 52 anos, pegar um desafio desse, pegar o carro liderando o campeonato e ter que levar. Isso não, eu conversei com o Celso lá do Boi Nelore, eu disse, aí fora aí. Ele disse, não, aqui eu só acostumado a correr boi. Vou correr boi. Ou seja, o cara chama ele porque sabe que ele não quer saber se é Nilo, se é Misprit. Ele corre. Ele nasceu para correr boi. Um cara frio, né? Ele nasceu para correr boi. Nunca viu o cara daquele boi, né? É diferenciado. Deus ilumine que dê certo. Porque dando certo vai ser mais uma vitória na carreira de Celso também, porque isso é um cara com 52 anos competindo com essa galera nova aí. Não, foi até eu fiz um comentário no Instagram, né? Eu não sei se Celso vai ganhar os primeiros lugares que o dono quer que ganhe. E talvez que Renan poderia ganhar, né? Mas, pelo outro lado, Celso vai fazer esse cavalo render muitos anos correndo boi. Porque é um cara técnico, solta o cavalo, ajuda o cavalo e só exige do cavalo quando precisa. Eu contrataria um cara assim para correr para mim. Um cara que apresente bem o cavalo. Porque se você for prestar atenção, tem muito cara novo ganhador, mas se pegar um cavalo de 10 com um ano, ele bota a perder. Já que você tocou nesse assunto, eu vou fazer uma pergunta. Dessa nova geração aí de vaqueiro, quem é o vaqueiro que tem esse dom? De quê? De pegar o cavalo, apresentar ele e fazer ele crescer. Tem um cara aí que ele é cobiçado e o povo já foi atrás dele várias vezes e esse cara só teve 2 patrões na vida dele. Quem é? Sei não. Adelani e Américo. Adelani, né? Adelani, a história dele é fenomenal. Porque ele saiu do Grupo Durango
a convite da Ita não, de Dica, Dica informou para poder ir para Raul Tavares. E ele está lá em Raul Tavares há muitos anos. Todo cavalo que ele monta, ele estava contundido lá no Boi Nelore. Na rodada tem 22 que os caras queriam rachar mais por conta que ele estava contundido. E não chegaram a um acordo, e quando rodou, ele botou nos 10. Dos 10, quando rodou, ele ainda botou 2 rodadas ainda, machucado. Então, assim, eu não sei na opinião de Ramiro, na minha opinião, desses caras que tem esse dom aí que você disse, na minha opinião, é a Delani. E analisando pode olhar, ele passou, saiu do Leão, foi lá pegar o calendário, que o calendário vinha do título de campeão de Porto Futuro, com Alex, e aí ele fez o calendário campeão NQM. Né? Sai de calendário, mostra em Rolando e Estil Júnior. Não foi por acaso que Renan foi atrás de Rolando e Estil Júnior. Porque o Adelani, né, montou naquele Boston, quando chega no Milano, o Boston chega com a chance de tirar o título do concorrente. Então, os caras foram lá e compraram. Então, assim, ele é um cara, na minha opinião, um cara diferenciado. Não é não? E dessa galera nova, você montou uma equipe aí, passou de 5, foi lá para 10. Isso tem que glorificar quem é bom mesmo, né? Mas se você fosse contratar, você olha correndo assim, você diz, rapaz, esse cara, velho, ele é fora da curva, porque eu vejo ele batendo esteira de um jeito para todo mundo. Quem é o cara que você vê correndo ali? Eu não sabia que você estava assistindo ontem. Na esteira? Você vê ali correndo ali, você diz, esse cara é diferente. Eu gosto de correr com o Nego Edson. Nego Edson, Paraíba. O nego velho dá o sangue, não? Então, acho que isso é muito importante, o cara se doar 100%, independente para quem seja, né? Do jeito que ele bate para um, bate para outro. Errar é humano, a pessoa erra. Mas se você for olhar... Quem foi o cara que disse a você no Parque São José que você já sai de casa com... Zé Santana. Então, eu costumo dizer que a gente já sai de casa com 0. A gente vai atrás do valeu. Não é verdade? Eu hoje tenho um cavalo, né? Eu tenho áreas, eu digo aos caras que vai correr, você não tem responsabilidade de ganhar, não. Você não montou no sabimento, vá lá, que Deus já sabe qual vai ser o resultado. Só que tem cara que na hora que precisa dele, ele faz o diferencial. Então, na esteira hoje, é Nego Edson. Nego Edson. E desses que eu falei de puxar, para mim o mais técnico deles é Renan. Renan Tobia. Diferente, né não? É tanto que Renan foi o único vaqueiro a levar 3 cavalos do profissional a ser campeão brasileiro. Até hoje é um vaqueiro a ser batido. Delvano é tricampeão, melhor vaqueiro. Mas Renan levou Dom Toro, Rolando e Estil Júnior e Pokémon. Ia levar, viu? Escuta só. Eu não sei o que é que houve aí, porque isso também não é do nosso, né? Mas se ele continua aí, ele ia levar o Nilo. E quando compraram o Nilo para Geiso, eu disse a uns 4 ou 5 amigos meus, vai montar quem quiser. Agora, na hora que Renan montar aí, ele foi campeão. Porque ele é diferente, ele é fora da curva. Não é não? Eu acho que você tem que procurar o jeito do cavalo, né? Para você correr. E ele pega, é incrível. Teve agora no começo do BYD lá em Aquiraz, eu estava observando ele correr lá, tinha boi que ele estava tirando dentro da faixa. Ou seja, ele pegou o jeito do cavalo de um jeito que ele cumpriu, né? Um cara com muita técnica, né? Ele solta, então, né? E na opinião de Ramiro, qual o melhor cavalo de vaqueira do Brasil hoje? Vocês vão saber no nosso próximo bloco, né? Bem, galera, estamos de volta agora no nosso último bloco, no nosso Vitrine Play, o agrocanal que conecta a sua marca. Nosso entrevistado, Ramiro Palmeira. Né? Já falou de Celso Vitória, que é o melhor vaqueiro de todos os tempos. Já montou a sua equipe, melhor esteireiro Nego Edson. E falando-se na nossa vaquejada hoje, com a chegada do protetor, foi a salvação da vaquejada. Com certeza. Mas não vamos chegar lá no protetor. Mas a minha pergunta é o seguinte, na opinião de Ramiro hoje, qual o melhor cavalo de vaqueira do Brasil? Correndo boi hoje. Tem cavalo bom é difícil, né? Mas tem uns cavalos que enchem os olhos da gente ver correr. A égua que a Delane Américo corre hoje. Adriana Apolo. O cavalo de Delvane. O Príncipe Forte Bar. Tá muito bom também. O cavalo que ele correu o tour dele lá da tua terra, de Alagoas. Leta Paulo Silva. Eu tiro o chapéu para ele também. Contra título não há o que contestar, né? Ele ganhou e ganhou mesmo.
Certeza. Mas qual foi o cavalo que Ramigel não montou e se tivesse a oportunidade de montar, montaria? Você desejou. O vaqueiro, ele tá no retorno, vem um cara correr, ele tem a cobiça de montar no cavalo. Qual foi o cavalo que você teve a cobiça ou você é um cara realizado? Tudo que você queria montar, você montou? Oswaldo, eu nunca fui... Não, mas você não entendeu a pergunta. Entendi. Todo vaqueiro tem uma cobiça. Não, você perguntou se eu realizei meu sonho, né? Você teve vontade de montar algum cavalo e você não montou, ou até mesmo hoje dessa geração, você diz assim, se eu montasse nesse cavalo aí, esse cavalo eu ia fazer a diferença nele. Qual seria esse cavalo? Não, tem uns cavalos. Se fosse para escolher um cavalo assim cavalo. hoje para correr, eu gosto de um cavalo técnico, que tenha porteira, corrida e uma boa aberta. Então, para mim, hoje um cavalo bom é o Nilo Apollo Fred também. Então, entendeu? assim, se o condomínio XJGC RK tivesse convidado o Ramigel para esse desafio, o Ramigel aceitaria? Montaria no cavalo. Montaria. Pelo cavalo. Pelo cavalo. Mas Que é um se- cavalo que ele enche os olhos. Porque É. assim, hoje, nós estávamos até comentando nos bastidores, a vaqueira pegou cresceu tanto que a gente tem que sair de uma queda para outra. Então, assim, você hoje não pode fazer isso. Que você me falava que hoje se dedica à sua família, suas filhas estudam, você veio morar aqui no Conde já por conta disso, para ter né? Para ter um conforto melhor, não estar nessa, tudo. né? Então, assim, para pegar um desafio desse não era só pelo campeonato, e sim pelo cavalo, que você admira o cavalo. Era. Então, o cavalo que Ramigel gostaria de montar, se chegasse a lhe oferecer, seria o Nilo. Se fosse para mim escolher, Sim, né? Escolher um cavalo. Pode botar milhões, mas acaba chegando e correr. ligasse para você. Né? Então, a ligação que foi para Celso, se fosse para você, você diria sim. Com certeza. Com certeza. Porque, acho que em 2023, eu fiquei com o El Rojo Dash, do meu amigo Caio Camaraense, né? Passou 3 anos comigo lá em casa. Eu acho que em 2023 eu entreguei ele. Toma, Caio. Toma de conta que eu vou dar uma parada de vaquejada. E eu passei 3 anos com ele, foi 3 anos ganhando. Um ano eu digo, vou correr o PEPB. Eu acho que eu fui o segundo melhor vaqueiro, segundo melhor calo puxar, terceiro melhor calo listeira e melhor equipe, né? Foi um circuito que eu acompanhei. Eu nunca acompanhei um portal. Porque você focou já porque é um campeonato menor que dá para você conciliar. Só era janeiro que tinha 3. Aí eu não queria nem ir. Minha menina que disse, bora pai, bora, Ela que as minhas férias. Eu cheguei a acompanhar essa fase sua, lá em Jataúba e tal, que isso aí é nós que vivemos 24 horas na vaquejada praticamente, a gente está vivendo mais dentro da vaquejada do que com a nossa própria família. Exato. Então essa decisão sua de acompanhar um campeonato como esse foi justamente pelo o menos desgaste, tanto de Ramigel quanto do cavalo. Que era uma corrida por mês também, né? Para onde terminava janeiro, aí ficava uma corrida. Ainda hoje né? Que hoje é Campeonato Brasil, né? Uhum. Agora, qual é o parque de vaquejada que Ramigel gostaria de ter ido e não foi? Você olha assim assistindo na televisão e você diz, rapaz, eu acho que era para mim ir aí nesse parque antes de eu encerrar minha carreira. Eu já rodei muito. Já conheci, fui 2 vezes no Rio, quando o Jonas fazia as corridas, eu já fui muito parque. Eu só não fui 2 vezes no Parque das Palmeiras, mas depois de coberto eu não fui. Depois que cobriu, você não foi. Aí eu tenho vontade ainda de ir. Então, assim, antes de encerrar a sua carreira, você deseja ir correr lá no Parque das Palmeiras com a parte coberta? Coberta. Se der, né? Deus sabe de tudo, né? Exato. E qual foi a melhor vaquejada de todos os tempos na história do Ramigel? Que é aquela inesquecível. Você olha assim, senta ali em casa com as suas filhas assistindo a vaquejada, porque nós somos apaixonados, né? Porque eu ontem estava chamando as esposa e estava assistindo. Então, assim, você disputou lá, mas no domingo está em casa, bota para assistir. Qual foi a vaquejada? Que aí você volta no tempo assim e diz, essa daqui ficou marcada para toda a vida. Eu gostava da corrida do Ivan Cunha Lima. Campina Grande. Campina Grande. Era uma vaquejada que tinha ordem. Tinha ordem. Não era? Tinha ordem, tinha horário. E o que é que Ramigel acha dessa repercussão que está tendo agora com essa questão de partir o protetor e pedir a luva do vaqueiro e a luva, quando não se enquadra no padrão, o vaqueiro está sendo desclassificado? Muita crítica
vem em cima das pessoas justamente que não conhecem a vaquejada, eu acho, na minha opinião. Porque a vaquejada, na minha opinião, o que tora protetor, toraria o rabo também. É cavalo bom. Com certeza. Então, o que está torando protetor, isso foi provado na Arena São Pedro. Correu quase 1.600, torou um protetor. Sabe por quê? Porque o protetor era novo. Então, assim, é muito simples de acabar com o problema, mano. Só é botar protetor novo. O que é que Ramiro acha sobre isso? Porque nós temos que entender uma coisa. Se não fosse o protetor ter chegado, talvez nós não estivéssemos aqui hoje, nesse capítulo, né? Contando aqui esse capítulo da história de Ramiro, uma história minha também. Cada um tem sua história. Mas hoje nós estamos passando por uma transição que está... E principalmente que com essa chegada da rede social, foi muito bom para nós. A mídia, ela tanto como... derruba. E as pessoas que falam muito, tá, não entendem. Porque, assim, eu não corro boi. Deus me abençoe, você locutor. Mas eu escuto os vaqueiros dizer que o que tora protetor é ou protetor desgastado ou cavalo bom. E na opinião de Ramiro, o que é que tora? Com certeza. É um cavalo bom, O com protetor pressão e o protetor desgastado também, né? Eu hoje, por fazer parte de um dos membros da ABEVAC, eu já até disse a Paulo Luca, eu sou contra o cara lá torar o protetor e chamar lá e ele, mesmo com aquele ferrinho que inventaram, né, que foi a vaqueira precisava de uma base, né, então fizeram aquela base. Mesmo se com aquela base, se estourou o protetor e chegar lá e a luva não fosse, na minha opinião era para o vaqueiro ser obrigado a trocar de luva e correr outro boi naquela mesma rodada, com outra luva. Agora, se a partir daquele momento ali, ele fosse constatado que a luva não era, ele sim seria desclassificado. Ah, Josué, mas isso é a minha opinião. Eu falo como dono de cavalo, como cara que paga uma senha. Hoje, a vaqueira é muito cara. Entendeu? E hoje, às vezes, os caras estão comprando as luvas e compra ela com... Ela cabe o negócio. Só que eles metem um monte de esparadrapo. Aí termina... Na verdade, pronto, eu vou entrar aí na sua conversa. Pronto, Na verdade, a sua opinião, a gente entendeu? bota esparadrapo porque uma luva de R$300 não é barata. Você está comprando uma por mês. Aí é onde eu queria o chegar. problema não é nem o preço da luva. Tem luva que senta na sua mão, não lhe machuca. E tem a maioria das luvas, às vezes, machuca. Aquela casa, né? Exato. Aí eu vou, boto esparadrapo. Para quê? Para evitar que vá comendo o couro ou torando a linha. Mas a partir do momento que você bota esparadrapo, quando você puxa o boi, o protetor afina e naquela parte do protetor, ele afunda o esparadrapo. Ele pega naquela cavinha, né? Exato. Aí ele afunda o esparadrapo. Aí às vezes você chega com a bitolazinha da lua, quando aí bota, aonde o protetor cavou, empurrou o esparadrapo, tá a brechinha. Aí em cima ela não entra. Aí quer dizer que não passa. Quer dizer que quando você tira o esparadrapo, a luva é padrão. Onde, na verdade, hoje, eu acho, eu não posso afirmar com todas as... Mas eu acho que 99% das luvas que estão sendo vendidas, elas estão sendo vendidas todas com o padrão da ABEVAC. Exato. Entendeu? Concorda comigo? Concordo. Não é verdade? Concordo. Vai ter uma vaquejada aí que vai ter agora, em breve, eu não vou nem dizer quem é para não criar... Porque eu não gosto de polêmica, eu acho que a vaquejada, ela tem que ter capítulos do que acontece. Uma opinião de Ramiro, uma opinião minha, uma opinião do Diego Militão, que vai ser nosso próximo entrevistado, vou trazer aquele Jair Paiva. Eu acho que tem que ser analisado essa... tira o esparadrapo, tira ele aí, bota aí. A vaqueira desse cara que vai ter agora esse dia, lá na vaqueira dele vai ser o seguinte, tourou o protetor, não, tira o esparadrapo aí. Ele só é desclassificado se ela tiver algum efeito cortante na luva. Você concorda? Concordo. Vai ser aí, tá bem pertinho, esse mês agora de agosto. Ele chegou em mim e pediu uma opinião, rapaz, você é um cara que... E eu queria que você me dissesse, eu quero que você acha, rapaz, só totalmente a favor. Porque eu já da disse a mesma Paulo, forma que torou o protetor, traga o protetor também. Me dê a luva para me olhar, traga o protetor. o protetor. Que aí você vai ver a condição do protetor, como é que tá. Entendeu? É. Até mesmo que eles têm eu não corro boi, né, mas eles têm um negócio que fala protetor touro e protetor garrote. E eu já vi os vaqueiros profissionais lá em Surubim mesmo, que teve aquela polêmica do Delvani que torou um protetor e terminou sendo classificado. Ele dizendo, quando for na classificação e disputa do profissional, teria que ser só protetor touro, que é o protetor mais apropriado para o tamanho daquela boiada e até mesmo diz que dá uma angulação melhor para o vaqueiro. Eu não sou vaqueiro. O que é que amigo acha sobre isso? O protetor para touro ele é maior, né? Então, quando é maior, dá tempo o cavalo se espalhar mais para esticar, maior. né?
Então fica melhor. Porque, falando em protetor, se não tem chegado o protetor, eu acho que a vaquejada nossa hoje estaria proibida. Com certeza. Então, assim, foi a salvação da nossa vaquejada, né? Aí agora nós estamos passando por uma transição, que é essa transição da luva. Amiga, agora a gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui, que a gente começa a conversar, nós já estamos quase 2 horas de... E se a gente for levar, nós tem coisa para conversar, que eu acho que a vaquejada, ela tem muito mais a ser mostrado do que às vezes está mostrando no Instagram. Então é justamente a linha que o Vitrine Play quer que conectar a marca vaquejada com esse povo para poder o espectador entender. Pronto, você tem noção, aquilo que estava fazendo ali ontem na vaquejada, depois quando eu ia saindo, que eu fui levar o cara na rua, ele disse, meu amigo, muito obrigado pela aula. Ele disse, eu disse, por quê? Ele disse, que eu não conheço vaquejada e você me deu uma aula aqui hoje. E assim, não é eu querendo ser melhor do que ninguém, mas eu disse a Demetrio, eu acho que a vaquejada ela deveria ser mais explicada. Tem muita gente acompanhando sem entender, não é não? Com certeza. Mas na opinião de Ramigo, o que é que deveria mudar na vaquejada atual para que deixasse de tanto... que chegou o protetor, melhorou, né? Concorda? Concordo. Tem o bem-estar, mas querendo ou não, pronto, a BQM já disse que já vai ter uma nova... Tem um dono de festa aí pela frente que vai tomar essa decisão de tirar esse esparadrapo e olhar, se não tiver nada... Então, mas na sua opinião, o que deveria mudar para acabar com esse... que o povo está julgando de uma forma que não existe. A vaquejada é cavalo, boi e vaqueiro. Na verdade, eu digo direto ali que o vaqueiro não é concorrente do outro. O concorrente é o boi. O boi. Não, O isso que é que o amigo acha que deveria mudar para ela evoluir mais? Já evoluímos tanto, né? Na verdade, nós já somos graciados, né? Com certeza. A vaquejada já evoluiu Mas muito, na sua né? opinião, o que é que deveria mudar? O movimento maior é essas redes sociais, muita gente que não entende é quem faz muito movimento. Mas a vaquejada em si está num caminho certo, tudinho. A única coisa que eu não concordo, às vezes, é essa quantidade de senha por vaqueiro, né? Então você acha que deveria ser ou 2 senhas... No máximo 2. No máximo 2. No máximo 2. Porque no tempo de amigo, você acompanhou o tempo que era uma senha só de 6 boi? Eu corri 6 boi, uma E senha ela não única. tinha? Uma senha única. Né? Eu ia para a vaquejada na sexta, no domingo, terminava. Eu até disse a Demetrio, parabenizei ele, eu, durante o ano todo achei umas 3 etapas do Estrela. Muito bom esse formato de fazer a disputa o derby, correr no dia, disputar e disputar logo o profissional. Pô, o cara vai para casa, vai botar vaquejada, o cara vai descansar. Né? Certeza. Então chega na vaquejada segunda, terça-feira, você ficar até domingo, você era para uma disputa. Né? Naquela época do PEPB também, que você um dia correu amador, lembra? Amador. Foi logo após a pandemia. Foi. Então, assim, são formatos que, né? Você não tinha que passar uma semana numa vaquejada. Ramigo é um cara realizado? Eu sou. Se o cara chegasse em Ramigo e perguntasse a ele se você tem um sonho a realizar, você tem algo a realizar ainda? Ou você... Na vaquejada. Na vaquejada, tudo que você queria, você realizou. E na sua vida pessoal, na sua vida familiar, qual é o sonho que você tem? Não, eu sou um homem realizado. O sonho que eu tenho a realizar agora é terminar de formar minhas meninas. Você me disse isso uma vez. Então isso é muito importante. Então, você já nasceu numa família de bem-sucedido, mas você, hoje, do seu patrimônio que você tem, você deve muito à vaquejada? Ganhou muito dentro da vaquejada? Ganhei. Principalmente amizade. Com certeza. Você tem, eu vi ali a sua amizade ali com o Diego Militão, vocês correndo ali, que eu conheço você há muito tempo. Eu acho que a vaquejada ela aproxima as pessoas de uma forma, né? Eu não sabia que vocês tinham montado uma equipe, mas eu vi ali, eu fui falar com ele, aí ele disse, eu vou aqui vem já, e ele esqueceu de voltar. Aí depois ele mandou uma mensagem para mim, já vai para que eu fui bater para a amiga e depois não te vi mais. Ou seja, você entendeu? O cara está conectado com o outro. Então é isso que o Vitrine Play quer, conectar, que o cara entenda que você tem que estar conectado com o negócio. Você me falava ali que hoje você corre no cavalo que é de Valdo Virgulino. Isso. Mas o Valdo Virgulino hoje é um cara digno de aplauso. Há 6 meses atrás o Valdo não sabia derrubar um boi. Deu aquela classificação dele ali ontem, né? E se o amigo pudesse deixar um conselho para aqueles que estão chegando agora da vaquejada, a galera que está chegando, iniciante, principalmente essa galera também que entrou recentemente em Souza, MC Gui, chegou ali, um cara que não tem nada a ver com vaquejada, em 60 dias. Então assim, mas se o amigo pudesse dar um conselho para o cara que está chegando, amigo, qual seria o conselho de amigo? Não, o conselho que eu dou é que chegue com humildade, dedicação, treino
E tem tudo para dar certo. É só focar. Só focar, E quando for comprar, ter cuidado. ter cuidado. Porque tem gente de bom senso e gente de mau senso, né? Então é isso aí, amigo. Eu queria agradecer a você aqui de coração, em nome do meu parceiro e irmão Guilherme Braz, aqui do Cavalo de Vitrine, o qual, através do Cavalo de Vitrine, nós chegamos ao Vitrine Play, né? E trazendo aqui esse capítulo de hoje com o Ramiro Palmeira, paraibano lá de Patos. Meu amigo, muito obrigado. E vocês vão acompanhar tudo no nosso canal aí. Aproveite para se inscrever se você não é inscrito. E tá vindo novos capítulos aí, porque a vaquejada ela é feita de capítulo. A cada dia é um capítulo. É uma nova história.